Olá amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é César Mairink, criador do Bastidores. Antes de começarmos o tema de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, porque é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. E aqui é um projeto inicial, é difícil entrar nessa plataforma, começar a crescer. Já estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Facebook quase 45 mil seguidores, então uma marca muito legal, mas no YouTube estamos começando, então se inscreva no canal, é muito importante para a gente. O tema de hoje é falar sobre o Paysandu, que está bem nesse quadrangular da Série C, falar um pouquinho do jogo contra o Botafogo da Paraíba, mas antes, vamos falar de algo que aconteceu ainda do jogo contra o Amazonas, porque o clube amazonense lançou em suas redes sociais uma nota de repúdio sobre o jogo. Se vocês quiserem ver, é só entrar no Instagram, no Facebook do Amazonas, que vocês vão ler na íntegra a nota de repúdio do Amazonas. Eu acho relevante falarmos aqui e eu vou abordar 3 questões dessa nota de repúdio levantada, divulgada pelo Amazonas. Primeiro, o Amazonas critica que na hora da marcação do pênalti do Paysandu, a favor do Paysandu, o VAR não estava funcionando, e realmente o VAR não estava funcionando. O VAR funcionou a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, estava com problemas técnicos antes. E é lógico, eu concordo com o clube amazonense que o VAR precisa funcionar os 90 minutos, isso é evidente. Mas nessa primeira questão, o Amazonas praticamente fala que o Paysandu foi beneficiado porque o árbitro marcou um pênalti a favor da equipe paraense e não tinha VAR para verificar, para rever o lance. Meus amigos, mesmo se o VAR estivesse funcionando, seria marcado pênalti, porque não seria nem revisto, porque foi muito pênalti a favor do Paysandu, mas muito mesmo. Então, mesmo com o VAR, seria dado pênalti para o Paysandu e o Mário Sérgio faria o gol e seria 1-0 para o Paysandu da mesma forma. A segunda questão, também o Amazonas alega que foi prejudicado porque na marcação do pênalti a favor da equipe do Amazonas acabou sendo anulado porque o VAR interveio e o jogador que participou do lance do pênalti na jogada do lance ofensivo do Amazonas estava impedido. E realmente estava. Então o clube amazonense alega que foi prejudicado porque o VAR nessa vez interveio. Mas tinha que intervir. O jogador estava impedido, participou da jogada, estava impedido. E outra, mesmo se não estivesse impedido, o VAR tinha que intervir porque o árbitro errou de maneira feia, errou de uma maneira enorme a marcar o pênalti, porque não foi pênalti. Ou seja, no lance que o clube amazonense alega que foi prejudicado, houve dois erros. Primeiro, o jogador do Amazonas estava impedido, que participou da jogada. E segundo, que não foi pênalti para o Amazonas. E se não é o VAR fez justiça esportiva. Isso no futebol nós chamamos de justiça esportiva. O VAR interveio e primeiro marcou o impedimento e mesmo se não tivesse sido impedido, teria que anular essa marcação de pênalti que o árbitro deu, porque ia prejudicar muito o Paysandu, porque não foi pênalti. Esse é um erro enorme, porque se o Sassá converte o pênalti, o Paysandu perderia 2 pontos no quadrangular de maneira por erro do juiz, o erro da arbitragem. Então o VAR interveio e fez justiça esportiva. E 2 pontos, meus amigos, nesse quadrangular de 6 jogos é muito ponto. O Paysandu tem 4, ia ter só 2. O Amazonas tem 0, ia ter 1. Então, assim, ia mudar o cenário completamente. O Paysandu ia entrar muito mais pressionado contra o Botafogo da Paraíba. Mas ainda bem que o VAR foi utilizado, é muito importante. Nessa Série C nós vimos muitos erros de arbitragem e se tivesse o VAR poderia fazer essa justiça esportiva. Não estou falando que o VAR é perfeito, até nessa questão do pênalti demoraram quase 8 minutos para marcar a linha de impedimento, então demorou bastante, mas o VAR fez justiça e o Paysandu foi vitorioso porque mereceu, mas como eu disse, a análise de Amazonas 0, Paysandu 1 está no último vídeo. A terceira questão que eu queria abordar com vocês é que, lamentavelmente, só no final, no último parágrafo, que o Amazonas repudia, né, a briga generalizada que teve e fala que o Paysandu foi muito bem tratado lá, foi muito bem recebido, essa questão toda. Assim, essa nota de repúdio toda é surreal, né, inacreditável, estarrecedora essa nota de repúdio, tanto pela questão do VAR, que o Amazonas fala, como esse pequeno parágrafo que o Amazonas disse lamentar sobre a briga generalizada. Em nenhum momento o clube manauara diz que, pelo menos pede um pedido de desculpa, né? Faça um pedido de desculpa, se desculpa com o Paysandu, porque foi um membro, né, da diretoria, o membro maior da diretoria, que tudo está sendo investigado, inclusive o Paysandu fez um boletim de ocorrência em Manaus, né, para realmente seja tudo investigado,
Mas, segundo relatos da imprensa paraense, dos próprios jogadores do Paysandu, foi um membro grande da diretoria do Amazonas que teria agredido o Nailon. Então, o mínimo que poderia ser feito é um pedido de desculpa. Olha, nós pregamos a paz, mas não fizemos a paz por culpa do clube mesmo, de pessoas ligadas diretamente ao clube. Isso é fato, isso é concreto, isso é 100% confirmado. E não fez, só disse que lamenta e pronto. Ou seja, é uma nota de repúdio da equipe manauara, extremamente estarrecedora, uma nota de repúdio sem pé nem cabeça, que acusa VAR, acusa que o Paysandu foi beneficiado pelo VAR, pela arbitragem, e acusa e fala e nem se desculpa pela briga generalizada e agressão física covarde que o zagueiro Nailon sofreu também. Então, assim, uma nota de repúdio realmente lamentável da equipe do Amazonas. Passando isso, a régua nisso, ou seja, com nota de repúdio ou não, o Paysandu voltou para Belém com os 3 pontos e o Amazonas ficou com a sua nota de repúdio. Agora falando um pouquinho da questão do Botafogo da Paraíba, que é o próximo jogo do Paysandu. E olha a importância, né, gente? Olha a importância do Paysandu, do VAR ter entrado em ação, do VAR ter feito justiça esportiva a favor do Paysandu. Acabou sendo a favor do Paysandu, mas a favor do esporte, né? Porque o Paysandu ia ser prejudicado. Hoje o Paysandu são 4 clubes, né? O pensamento é esse, são 4 clubes, você tem que eliminar 2 para conseguir o acesso. Se for para a final do Campeonato Brasileiro, se ficar em primeiro lugar, ótimo. Mas o objetivo de nenhum clube é chegar à final. Nessa Série C, é chegar na final, é conseguir a vaga no G2, está ótimo o acesso e pronto, esse é o objetivo maior. Então, assim, a diferença são 4 clubes, você tem que eliminar 2. O Amazonas tem 0 pontos, não podemos dar como eliminado, né? Tem 12 pontos aí em disputa, mas está uma situação complicada. Então, hoje, o cenário de hoje, na teoria, temos 3 clubes para 2 vagas. Então, o cenário para o Paysandu melhorou. E o Paysandu abriu 4 pontos para o Amazonas, que vai jogar contra o Volta Redonda em casa, vai precisar de vencer. E o próximo jogo do Paysandu é contra o Botafogo da Paraíba em Belém. Botafogo da Paraíba tem 3 pontos, o Paysandu tem 1 ponto a mais. Esse é o jogo chave. Esse é o jogo decisivo para o Paysandu, porque é um jogo em casa, precisa vencer, e se vencer o Botafogo da Paraíba, coloca 4 pontos de diferença para o Botafogo da Paraíba. E se o Amazonas for supor que empate com Volta Redonda, o Paysandu vai colocar 6 pontos de diferença para o Amazonas, sendo que vai ter Paysandu e Amazonas em Belém. Mesmo se o Amazonas perder, vai colocar 7, mesmo se o Amazonas vencer, vai colocar 4 pontos diferença para o Amazonas, vai manter os 4 pontos que já tem hoje, com o jogo ainda Paysandu e Amazonas em Belém. Ou seja, são adversários diretos na briga que o Paysandu está deixando para trás e pode deixar muito para trás numa vitória com o Botafogo da Paraíba. Na verdade, amigos, na matemática, se o Paysandu fazer 4 pontos contra o Botafogo, ou seja, vencer aqui, empatar lá, por exemplo, a diferença para o Botafogo vai permanecer em 4 pontos, faltando 2 rodadas. Ou seja, o Botafogo da Paraíba, para passar o Paysandu, vai ter que praticamente torcer o Paysandu. O Paysandu não pode vencer nenhum dos 2 jogos, e sendo que vai fazer jogo em casa ainda, e o Botafogo vencer os 2. Então, nessa conta toda, é muito importante o Paysandu abrir 4 pontos para o terceiro colocado. E se abrir 4 pontos para o terceiro colocado, faltando 3 jogos, tendo jogo em casa ainda, tendo confronto direto, o Paysandu vai dar um passo enorme para o acesso. Mas para isso vai ter que vencer o Botafogo paraibano. Deixando a matemática de lado, que é muito importante a gente falar sobre esses cálculos, mas deixando a matemática de lado, a equipe do Botafogo da Paraíba é uma equipe muito coletiva. Então o Paysandu vai ver, não sei como é que vai entrar em campo, geralmente em casa entra no 4-3-3, apesar que contra o Amazonas entrou no 4-4-2, isso foi uma sacada muito boa, porque o Amazonas é uma equipe muito física, então você colocar mais um meio campo, apesar que o meio campo é o Ronaldo Mendes, um jogador, é um meia, né, não um jogador muito de contenção, um jogador mais criativo, mas foi muito importante colocar mais um meio campista contra a equipe do Amazonas. Não sei se o Paysandu vai entrar no 4-3-3, se vai permanecer Nicolas Careca, que foi titular quando Volta Redonda, ou Ronaldo Mendes, ou algum outro jogador. O Alencar entrou muito bem, né? Destacamos no último vídeo, o Alencar talvez foi o melhor jogador do Paysandu na partida. Não sei como taticamente o Paysandu vai entrar, mas o Paysandu vai jogar contra uma equipe muito coletiva. Desculpa. O Botafogo não tem muito recurso técnico em si, é uma equipe mais coletiva. Tem o Renatinho, que é o motorzinho do meio campo, é um jogador importante para a equipe do Botafogo paraibano, mas tem algumas deficiências, tanto no ataque. O ataque do Botafogo é um ataque muito falho, que cria até algumas oportunidades, mas a qualidade ofensiva para finalizar
acaba devendo muito, alguns momentos até na criação também deve bastante. E a defesa do Botafogo é uma defesa muito segura, principalmente na bola aérea. O Paysandu pode explorar essa questão da bola aérea por causa que a defesa do Botafogo é falha nessa questão da bola aérea. E no quadrangular, em 2 jogos, já sofreu 3 gols. Então a equipe do Paysandu pode se aproveitar, ainda mais jogando em casa, deve se aproveitar dos problemas defensivos que a equipe paraibana tem. Talvez o maior destaque da equipe do Botafogo seja o goleiro Mota, aquele mesmo Mota, esse Paysandu, né, que atuou no Paysandu há algumas temporadas. O Mota, ele deu bastante ponto pro Botafogo durante a primeira fase da Série C. O Botafogo até deve essa classificação muito ao seu goleiro, então talvez o maior destaque da equipe do Botafogo seja o goleiro Mota, mas é isso, o Paysandu pode aproveitar sim dessas falhas defensivas, e são falhas que vêm cercando o Botafogo ao longo do campeonato, não vai ser agora que vai se ajustar, então o Paysandu pode se aproveitar e deve se aproveitar. No momento de hoje da gravação do vídeo, né, estamos gravando na terça-feira de manhã, mais da metade dos ingressos foram vendidos, então vamos ter praticamente certo, Mangueirão lotado, público 100% cheio para incentivar a equipe Paysandu, e o Paysandu vai jogar com uma equipe que não tem nenhum grande destaque, mas uma equipe coletivamente funciona bem, né? Funciona bem. Então é tomar todo cuidado, o Paysandu tem que entender que esse jogo é uma final, precisa vencer, precisa abrir esses 4 pontos pro Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba, na outra rodada, joga com o Paysandu em casa e precisa entrar extremamente pressionado nesse jogo, e vai entrar pressionado se perder pro Paysandu aqui. Esse jogo vale muito. O Paysandu, conseguindo essa vitória, vai ficar mais perto do acesso, e o acesso vai dar de cota pro Paysandu na Série B mais de 8 milhões de reais, só de cota. Fora a renda de jogos, melhores patrocínios, porque tudo muda. O Paysandu mudando de divisão, sobe no patamar do futebol nacional e tudo muda. Entra mais dinheiro de patrocínio, de cota, de renda, televisão, venda de produtos, muda tudo. O patamar dos jogadores também tem que se elevar, enfim. Então o Paysandu vai entrar no outro patamar no futebol nacional, e é isso que a torcida do Paysandu merece, e é isso que ela vai ter, e o Paysandu vai ter que vencer esse jogo do Botafogo da Paraíba, porque esse jogo é uma decisão, não pode falhar, não pode tropeçar como foi o tropeço contra o Volta Redonda em casa, é jogar para vencer, para abrir esses 4 pontos e deixar o Papão mais perto do acesso, que é isso que todo torcedor bicolor espera e todo mundo que gosta do futebol paraense espera. É isso, amigos, obrigado por assistirem esse vídeo. Como eu disse, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.